Olá, tudo bem? Vamos iniciar o conteúdo de relações hídricas, em que vamos falar muita coisa a respeito da importância da água. Vamos adentrar nesse importante conteúdo, que é de suma importância para o entendimento das diversas funções da água na planta, das diversas relações em que a água tem com o metabolismo vegetal. Vamos adentrar de uma forma bem profunda, de uma forma bem convincente. Vamos ao encontro do conhecimento. Vamos adquiri-lo com muita responsabilidade, com muito zelo, com muito capricho e com muito afinco. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos aprender cada momento mais. Eu te encorajo aí a visitar nosso blog, o blog do Grupo de Pesquisa em Fisiologia da Produção Vegetal. Te encorajo também a entrar no site do NEAP, caso você precise de uma orientação de iniciação científica. O NEAP tem alguns professores que estão vinculados a esse núcleo, e aí são professores que orientam, que são ativos na UEG em termos de aulas, de orientação, em termos de pesquisa científica, né? Com projetos aprovados junto a entidades externas à UEG, com reconhecimento nacional em termos de pesquisa. Então, eu te encorajo a procurar um professor do NEAP para fazer iniciação científica, para assim você poder ingressar nesse importante meio, nesse importante programa de inclusão de estudantes à iniciação científica. Nenhuma estatística a nível nacional é desfavorável ao aluno que faz iniciação científica. Muito pelo contrário, todas as estatísticas são favoráveis aos alunos de iniciação científica. Forma antes, forma com maior capacitação, forma com maior conhecimento, forma muito melhor do que o aluno que não faz iniciação científica. Então, eu te convido a entrar em nosso grupo de pesquisa, aí, em nosso blog, para visitar o nosso grupo de pesquisa. De vez em quando a gente abre vagas no final de cada semestre, ou no final de cada ano. E também entrar no NEAP, caso você não interesse em trabalhar com a gente, interesse em trabalhar com outro docente. Você entra lá no NEAP que você vai ter o contato do docente. Tudo bem? Vamos iniciar relações hídricas. Então, vamos falar agora do movimento de água, da importância desse movimento da água. A água vai de uma região de maior potencial hídrico para uma região de menor potencial hídrico. E o potencial hídrico é a variável que define o status energético da água. De forma que onde tem um maior potencial hídrico, tem a maior energia livre da água. E onde tem menos potencial hídrico, tem menor energia livre da água. Então, a energia livre é a capacidade de realizar trabalho. Então, a água tem maior capacidade de mover-se de uma região que tem maior potencial hídrico para uma região que tem menor potencial hídrico. Só que esse potencial hídrico é a soma do potencial osmótico, mais o potencial de pressão, mais o potencial mátrico, mais o potencial gravitacional. E nós vamos falar de uma forma sucinta de cada um deles. O potencial osmótico é o efeito do soluto no potencial hídrico, ou seja, o efeito que o soluto tem no potencial hídrico. Ele tende a restringir o movimento da água, ele tende a reduzir o potencial hídrico. Por quê? Porque o soluto, quando ele é dissolvido em água, parte da água fica comprometida com o soluto, ela não fica livre para se mover, para realizar trabalho. Então, observe que o soluto reduz a energia livre da água. Então, quando a água não tem soluto, o potencial osmótico é zero. Por quê? Porque o soluto não está restringindo o movimento de água. No entanto, quando a água tem soluto, o potencial osmótico é alguma coisa diferente de zero. E o sinal é negativo. Por que o sinal é negativo? Porque o soluto reduz a energia livre da água, então ele é negativo. Então, o maior valor do potencial osmótico é zero. Então, o potencial osmótico é menos RTC, constante dos gases perfeitos, temperatura absoluta em Kelvin, não em graus Celsius, e C, concentração molar. Então, imagine que 1 molar a 20 graus Celsius de determinada substância possui potencial osmótico igual a menos 2,44 megapascal. Você imagina que nós temos essa substância aqui do lado direito desse compartimento, e nós temos a outra substância aqui, que é a água pura, né? A água pura, ela não tem nenhum soluto, ela não tem mistura, não forma uma solução. Então, esse potencial hídrico aqui da água pura é zero. Enquanto o potencial hídrico aqui dessa substância é igual ao potencial osmótico, menos 2,44. Observe que o potencial osmótico aqui é zero e o potencial osmótico aqui é menos 2,44. Então, note que há uma diferença quanto ao potencial osmótico.
Ou seja, quando tem soluto, o potencial osmótico ele é negativo, é alguma coisa menos que zero. Quando não tem soluto, esse potencial osmótico ele é zero, tá? E o potencial de pressão? O potencial de pressão, você imagina o seguinte, vamos imaginar uma caixa d'água. Imaginemos uma caixa d'água. Essa água, ó, ela pode ser, se ela está aqui no ponto A, para ir no ponto B, essa água ela pode ser pressurizada, e aí ela acende com pressão positiva, ou ela pode ser succionada, puxar ela, ó, então ela acende com pressão negativa. Então a pressão pode ser positiva e pode ser negativa. No entanto, eu preciso te falar que o potencial de pressão representa um desvio em relação à pressão atmosférica. Quando eu falo que está submetido à pressão atmosférica, então o potencial de pressão é zero, porque não tem desvio em relação à pressão atmosférica. Agora você imagina uma gota d'água que está aqui nessa caixa d'água, nesse ponto, ó. A gota d'água está nesse ponto, ó. Essa gota d'água, ela está submetida a uma pressão maior do que uma gota d'água que está aqui. Porque uma gota d'água que está nesse primeiro ponto, ela está submetida a toda essa pressão de coluna de água em cima dessa gota. Mas uma gota que está aqui embaixo, ela tem uma coluna de água maior sobre ela, ó. Então está submetida a uma pressão maior. Se pensarmos a nível de célula, nós vamos observar que a nível de célula, a pressão que o protoplasto faz na parede, a pressão que o protoplasto aqui, ó, faz na parede, a parede devolve ao protoplasto, ó. A parede devolve ao protoplasto essa pressão, com a mesma intensidade, só que no sentido oposto. Então, observe que pode ocorrer uma pressão do protoplasto na parede e uma pressão da parede no protoplasto. Eu quero agora mostrar para você aqui, ó, algumas conversões de unidade. Observe que 1 atm é o mesmo que 0,1 megapascal, que é o mesmo que 10,33 metros de coluna de água, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 bar. Vamos imaginar aqui, ó, vamos padronizar a pressão em megapascal. Se imaginarmos aqui, ó, que uma gota está aqui, ó, a 10,33 metros de coluna de água. Aqui, ó, nesse ponto. Tem uma gota nesse ponto, 10,33 metros de coluna de água. Esse 10,33 metros de coluna de água quer dizer que tem 10,33 metros aqui, ó, até essa gota. Essa pressão corresponde a 0,1 megapascal. Se tem uma gota aqui embaixo, ó, a 15,45 metros de coluna de água, essa pressão corresponde a aproximadamente 0,15 megapascal. Se tiver uma gota aqui, ó, a 20,66 metros de coluna de água, corresponde a 0,2 megapascal. Tudo bem? Se eu tivesse em sala agora, o 20,66 eu perguntaria e todos responderiam em coral, né? Mas como não estamos, vamos prosseguir. O potencial mático é o efeito de macromoléculas e colóides no potencial hídrico. Então, observe que esse potencial mático refere-se, por exemplo, à atração da água com os colóides do solo, da forma com que os colóides retêm fortemente a água. Então, isso é o potencial mático, contribui negativamente para o potencial hídrico também, semelhante ao potencial osmótico. E o potencial gravitacional é o efeito da gravidade no potencial hídrico. Então, o potencial gravitacional ele é calculado da seguinte forma: a densidade da água, a aceleração da gravidade e a altura. Como a densidade da água e a aceleração da gravidade é mais ou menos constante, então esses dois juntos já tem um valor, já tem um valor que é 0,01 megapascal. É só você saber a altura, então multiplica 0,01 pela altura e já vai saber o potencial gravitacional. Então, quando nós falamos do potencial gravitacional, onde que fica a referência? Vamos observar aqui. Ó. Quando elevamos um corpo de massa m a uma altura h, estamos transferindo energia para o corpo na forma de trabalho. Quando consideramos o deslocamento de um corpo na vertical, tendo como origem o nível de referência solo, chão de uma sala, enquanto o corpo cai, vai ficando mais rápido, ou seja, ganha energia cinética. E como a altura diminui, perde energia gravitacional. Normalmente, a superfície do solo é tomada como referência, H igual a zero, e, portanto, o potencial gravitacional é igual a zero. O potencial gravitacional é positivo acima
e negativo abaixo da superfície do solo, que é o ponto de referência. Então, observe que à medida que um corpo que vai caindo, ele vai ficando cada vez mais rápido, ou seja, ganha energia cinética à medida que a altura diminui e perde a energia, o potencial gravitacional, perde essa energia gravitacional que possui. De forma que quando está no solo, o potencial gravitacional é zero. Tá? Então, o potencial gravitacional calculado dessa forma aí. Então, o potencial gravitacional 0,01 megapascal a cada metro. Importância em plantas superiores a 10 metros. Né? Quando nós estamos falando de espécies florestais aí, maiores que 10 metros. Tá? Então, o potencial gravitacional é definido como o trabalho necessário para transportar água pura desde um reservatório à pressão atmosférica e em determinada posição de referência no campo gravitacional até um outro ponto de interesse, que pode ficar acima ou abaixo da referência. Normalmente, a superfície do solo é tomada como referência, a altura igual a zero. Esse potencial torna-se relevante em estudos envolvendo plantas de grande porte, como nós citamos, acima de 10 metros. Tá? Então, observe aqui, nessa imagem, que nós temos o ponto A e um ponto B. Vamos imaginar que no ponto A o potencial hídrico é menos 0,02 megapascal. E no ponto B, o potencial hídrico é menos 0,01 megapascal. Se eu abrir o compartimento ali, a água vai de A para B ou de B para A. Então, observe que o potencial hídrico maior é em B. Tá? Então, a água vai de B para A. Observe essa situação em que o potencial hídrico em A é diferente do potencial hídrico em B e do potencial hídrico em C. De onde a água sai para onde a água vai? Observe que ela vai partir do maior potencial hídrico e vai logo para o menor potencial hídrico, de A para C. Se após obter o equilíbrio, esse potencial hídrico de A e C ainda for maior do que B, a água vai também para B. Agora, se nós pensarmos no potencial hídrico na parede celular e no potencial hídrico no protoplasto interno à parede celular, nós vamos observar o seguinte: pode existir um momento do dia, e esse momento do dia na antemanhã, na madrugada, em que o potencial hídrico na parede celular, no apoplasto, é semelhante ao potencial hídrico interno à parede celular. Porque o potencial hídrico no protoplasto, interno à parede celular, é o potencial osmótico mais o potencial de pressão. Não se calcula no protoplasto o potencial matricial nem o potencial gravitacional a nível de célula. No entanto, se nós pensarmos a nível de apoplasto de parede celular, o potencial hídrico é o potencial osmótico mais o potencial matricial. Não tem potencial de pressão porque a parede celular é porosa e está submetida à pressão atmosférica. Então, observe que se nós analisarmos a planta na antemanhã, na madrugada, quando está em equilíbrio a planta com o solo, a parede celular com o protoplasto, nós podemos analisar o potencial hídrico da planta tanto por uma fórmula quanto por outra. Então, nós podemos calcular o potencial hídrico como sendo potencial osmótico mais potencial de pressão. E assim, com essa equação, a gente segue. Então, a água pura, o potencial hídrico é zero. Uma célula com muita água é uma célula túrgida. Uma célula com pouca água é uma célula flácida. Quando o potencial de pressão é zero, nós dizemos que a célula está na plasmólise incipiente. Por quê? Porque o potencial de pressão é zero, quer dizer que o protoplasto não faz pressão na parede celular. Como estamos vendo aí nessa figura, descolado do protoplasto da parede. Então, é uma situação de laboratório, que ocorre a plasmólise incipiente. Tá? Então, valores mínimos de potencial osmótico de algumas espécies vegetais de diferentes grupos ecológicos. Então, observe aí as espécies, ó, a acerola, o potencial osmótico menos 1,2 a menos 1,5, o açaí, o buriti, o algodoeiro, a oliveira, e outras espécies mais aí. Você observa a diferença, árvores de florestas úmidas tropicais. Você observa o potencial osmótico dessas espécies catalogada por alguns autores. E nós falamos na aula passada, né, a respeito da elasticidade da parede celular. Então, uma parede celular ela pode ser mais elástica ou pode ser mais rígida. Então, eu quero falar com vocês aqui que uma parede celular elástica ela é uma planta em que tem a célula com parede celular mais elástica, permite essa célula acumular mais água.
e isso é importante para plantas cactáceas, por exemplo, de ambientes em que as chuvas são esporádicas, não são chuvas frequentes. Então, ter uma parede celular elástica faz com que essa parede ela expanda mais e faça com que o protoplasto acumule mais água, enquanto uma parede celular rígida faz com que acumule menos água. Então, não tem tanta importância quando a chuva é esporádica e precisa armazenar água. Então, quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígida a parede celular. Um pequeno ganho de água acarreta um grande aumento do potencial de pressão. Nós discutimos isso e explicamos na aula passada. Eu quero falar para vocês agora o seguinte. Você imagina uma situação. Para que ocorra o crescimento, é necessária uma pressão do protoplasto na parede. E essa parede, por alguma reação, alguma ação enzimática, essa parede esteja relaxada. E realmente algumas enzimas fazem com que a parede celular fique relaxada. Mas se essa parede celular ela é rígida, mesmo ela estando relaxada, ela vai expandir pouco. Então o protoplasto pressiona a parede e ela expande pouco. No entanto, a parede celular elástica, o protoplasto pressiona a parede e ela expande mais. Eu queria falar para vocês o seguinte. Existe na planta alguns estômatos, que são poros nas folhas, que permitem as trocas gasosas. Uma planta ela pode ter uma alta sensibilidade estomática e uma baixa sensibilidade estomática. O que é uma alta sensibilidade estomática? As coisas acontecem na atmosfera e rapidamente a planta fecha o estômago, ou reduz a abertura. O que é uma baixa sensibilidade estomática? Quer dizer que está pouco sensível. Pode ocorrer que a atmosfera fique seca, a umidade relativa fique muito baixa e tem pequena variação no movimento estomático. Então, uma planta que tem parede celular rígida, geralmente tem alta sensibilidade estomática. Uma planta que tem parede celular elástica tem uma baixa sensibilidade estomática. Isso é de extrema importância se você pensar em cultivos a nível de campo. Você imagina uma soja que ela é irrigada, você vai plantar ela irrigada. Ela é irrigada. Você vai escolher uma soja que tem uma alta sensibilidade estomática à água na atmosfera ou que tem uma baixa sensibilidade estomática? Vou imaginar as duas situações. Se a planta tem uma alta sensibilidade estomática, você está irrigando no solo, mas se a umidade relativa estiver baixa, ela vai fechar estômago. Ela fechando estômago, entra menos CO2, tem menos fotossíntese e vai ter menos produtividade, mesmo você irrigando. Então, nesse caso, você vai ter um plantio irrigado. É interessante que a planta tenha uma baixa sensibilidade estomática. Quer dizer o quê? Vai ter uma variação de água na atmosfera, a planta não vai fechar o estômago e ela vai entrar mais CO2, vai ter mais fotossíntese e vai ter mais produtividade, já que a água não é limitante que você está irrigando. Agora vamos imaginar uma situação de déficit hídrico. Esse plantio de soja não é irrigado, tem uma situação de déficit hídrico. Então imagine que uma planta com parede celular elástica, ela tem uma baixa sensibilidade estomática. Então, deu uma condição de déficit hídrico, ela não vai fechar tanto o estômago, e quando ela não fecha tanto o estômago, perde muita água, pode desidratar e morrer. Enquanto na parede celular rígida, ela desidrata menos porque fecha o estômago. Vamos imaginar a seguinte situação. Um becker com água pura. Esse becker com água pura, nós já falamos que nossa fórmula ela não tem potencial mátrico e não tem potencial gravitacional. Ela só tem esse aqui, ó, potencial hídrico é igual a potencial osmótico mais potencial de pressão. O becker tem água pura, está submetido à pressão atmosférica. Se está submetido à pressão atmosférica, não há desvio em relação à pressão atmosférica. Então, o potencial de pressão é zero. Se a água é pura, não tem soluto. Então, o potencial osmótico é zero. Então, como o potencial hídrico é o potencial osmótico mais o potencial de pressão, então o potencial hídrico vai ser zero. Vamos imaginar um becker que tem uma solução. A água aqui já não está pura. Então, ele dá a solução. O potencial osmótico é menos 0,244 megapascal. Mas o becker está submetido à pressão atmosférica. Se está submetido à pressão atmosférica, não há desvio em relação à pressão atmosférica. Então, o potencial de pressão é zero. Como o potencial hídrico é o potencial osmótico mais pressão, e pressão é zero, então o potencial osmótico vai ser igual ao potencial hídrico, ou seja, o hídrico é igual ao osmótico. Então, o potencial hídrico vai ser menos 0,244 megapascal, como está aqui, ó. Então, observe nessa situação que quando a água é pura, o potencial hídrico é zero. Quando a água tem solução e está submetida à pressão atmosférica, o potencial hídrico vai ser igual ao potencial osmótico, como eu mostrei aqui nesse caso, né? Nessa situação. Então, vamos agora fazer um exercíciozinho a respeito disso para a gente fixar.
A água movimenta-se do maior para o menor potencial hídrico, ou seja, da região de maior para a região de menor energia livre, onde tem mais energia livre para onde tem menos energia livre. Se jogarmos uma célula dentro de um becker, essa célula pode perder ou pode absorver água. No caso aqui está mostrando ela perdendo água, tá? Então vai imaginar a seguinte situação, o seguinte exercício, tá? Imagine um becker, aqui esse becker, eu estou pegando esse becker aqui, ó, e estou trazendo para cá. Esse becker, ele tem os seguintes dados, tá? Ele tem os seguintes dados. Ele tem o potencial de pressão é zero, que está submetido à pressão atmosférica, e ele tem um potencial osmótico aqui, ó, menos 0,244 megapascal. O potencial hídrico é igual ao potencial osmótico, já que o potencial de pressão é zero. Nós já falamos isso no slide anterior. Agora vamos pegar uma célula flácida, já está falando aqui a célula flácida, potencial de pressão é zero, potencial osmótico é esse, e o potencial hídrico vai ser o potencial osmótico mais pressão. Como pressão é zero, então o hídrico vai ser igual ao osmótico. Então joga a célula dentro do becker. Quando joga a célula dentro do becker, a figura já está mostrando que ela ganha água, ó, ela ganha água, está mostrando aqui. Mas eu quero te explicar por que ela ganha água. Porque quando você compara o potencial hídrico da célula com o potencial hídrico do becker, você vai observar que o potencial hídrico do becker está aqui, ó, menos 0,244, e o potencial hídrico da célula, ó, menos 0,732. O potencial hídrico é menor, por isso ela ganha água. Então agora nós vamos analisar o seguinte, a célula ganha água, mas até quando ela ganha água? Ganha água até atingir o equilíbrio. Ela ganha água até atingir o equilíbrio. Esse equilíbrio, teoricamente, tem um potencial hídrico entre o becker e entre a célula inicialmente, não é isso? No entanto, como o becker tem um volume muito maior do que a célula, esse potencial hídrico vai ser mais próximo do que era anteriormente no becker do que era anteriormente na célula. Por isso, a gente vai considerar que no equilíbrio, o potencial hídrico do equilíbrio vai ser sempre igual ao que era anteriormente no becker. Por quê? Porque essa diferença é tão pequena que nem mata nem dá vida à planta. Então, para efeito de cálculo, é muito mais fácil a gente considerar que o potencial hídrico do equilíbrio vai ser o que era anteriormente no becker. Porque no cálculo vai ser bem próximo disso. Então, se imaginarmos que o potencial hídrico é o que era anteriormente no becker, a gente pode pensar o seguinte, qual é o potencial de pressão da célula depois que ela absorve essa água, essa solução? Qual é o potencial de pressão da célula? Antes era zero, porque ela estava flácida. E agora, depois que ela absorve água? Então, observe que no nosso cálculo, ó, o potencial de pressão é o potencial osmótico menos o potencial hídrico menos o potencial osmótico. Então, observe, o potencial hídrico é o do equilíbrio, então vai ser esse aqui. E o potencial osmótico é o que era anteriormente da célula, vai ser esse aqui. Então, observe que agora o potencial de pressão é 0,488 megapascal, maior do que o que era anteriormente, que era zero. Agora, você imagine outra situação. Essa célula ela saiu daqui desse becker com esses dados. E agora nós vamos jogar essa célula em outro becker. Vamos jogar em outro becker e o outro becker tem outros dados. Ó. Então, esse becker aqui é uma solução de sacarose. O becker está submetido à pressão atmosférica, então o potencial de pressão é zero. Observe que o potencial osmótico foi dado e o potencial hídrico é igual ao osmótico, já que a pressão é zero. A célula ela vem com esses dados. Ó, nós calculamos 0,488 aqui, ó, nós calculamos o potencial de pressão. E ela vem com esse potencial osmótico. Ó, e o potencial hídrico da célula ó, veio aquele do equilíbrio que era do becker anteriormente. Quando essa célula é jogada aqui dentro desse becker, observe que ela perde água. Ó. Observe que ela está perdendo água. Por que ela está perdendo água? Porque quando você compara o potencial hídrico da célula, ó, eu vou deixar aqui marcado só o potencial hídrico dessa célula, observe que o potencial hídrico dessa célula que eu joguei agora dentro do becker, esse potencial hídrico é muito maior do que o potencial hídrico do segundo becker. Então, o potencial hídrico do segundo becker aqui, ó, está marcado. Ó. Então, essa célula perde água. Ela perde água até quando? Até entrar em equilíbrio com o becker. Só que a gente considera que o equilíbrio está bem mais próximo do becker do que da célula, porque ele tem um volume muito maior. Então, observe que, nesse caso, o potencial hídrico do equilíbrio vai ser esse aqui, ó, menos 0,732 megapascal. Agora, eu quero saber o seguinte, quando atinge o equilíbrio, qual é o novo potencial de pressão da célula? O novo potencial de pressão da célula é calculado da mesma forma, ó, potencial hídrico menos potencial osmótico, que é zero. A célula voltou para a plasmólise incipiente. Agora, aqui alguns exercícios, né, para que vocês possam fixar a aula. Então, eu vou responder com vocês aqui esses exercícios.
Dois recipientes em uma bancada submetidos à pressão atmosférica. Se está submetido à pressão atmosférica, o potencial de pressão é zero. Estão unidos por uma conexão. O recipiente A tem solução com esse potencial osmótico e o recipiente B tem uma solução com esse potencial osmótico. Qual o potencial hídrico nos recipientes? Há movimento de água, se houver, qual o sentido? Né? Então, observe que tem recipiente A e o recipiente B. O potencial osmótico foi dado para os dois. O potencial de pressão é zero. Como o potencial hídrico é o potencial osmótico mais o potencial de pressão, o hídrico vai ser igual ao osmótico, já que a pressão é zero. Está aqui mostrando, ó. Então, observe que o potencial hídrico em B ele é maior do que o potencial hídrico em A. Por isso, o movimento ocorre de B para A. A outra questão, ó, considera a existência de um recipiente submetido à pressão atmosférica contendo solução com potencial osmótico tal. Uma célula de potencial osmótico tal e potencial de pressão tal é colocada dentro do recipiente. A água flui de onde para onde? Qual o potencial hídrico da célula após o equilíbrio? Então, observe aqui, ó, foi dados os dados da célula. Então, nós vamos calcular aqui, ó, potencial osmótico, potencial de pressão. Como a fórmula é potencial hídrico igual ao potencial de pressão mais o osmótico, eu faço essa conta aqui, ó, sinais diferentes eu vou subtrair. Então, o potencial hídrico é igual a menos 0,180 megapascal na célula. No recipiente, potencial de pressão é zero, já foi dado que está submetido à pressão atmosférica, e o potencial osmótico foi dado. Então, o hídrico é igual ao osmótico. Quando eu comparo a célula com o becker, eu observo que o potencial hídrico da célula é menor, o potencial hídrico da célula é maior do que o potencial hídrico do becker. Como o potencial hídrico da célula é maior do que o potencial hídrico do becker, a célula perde água. E num equilíbrio, o potencial hídrico vai ser igual ao potencial hídrico do becker. Por quê? Porque o becker tem um volume muito maior do que a célula. Na outra questão, essa questão eu não vou solucionar, porque ela é igual ao exemplo que eu acabei de mostrar, que são 2 becker, tá? Mas a resposta está aqui, dela, tá a questão e está a resposta. Você pode parar o vídeo e dar uma olhada na questão e na resposta. A outra, imagine o seguinte, as folhas de uma árvore de 20 metros de altura possuem potencial osmótico tal e pressão tal. As células do sistema radicular dessa mesma planta possuem um potencial osmótico igual a menos 0,390 megapascal e potencial de pressão tal. Na condição apresentada, existe força motora para a ascensão de seiva do xilema? Explique. Ou seja, ele tem uma árvore, ele tem um potencial hídrico no solo tal e tem um potencial hídrico na folha tal. Ele quer saber se essa planta vai absorver água e que se essa água chega até as folhas. É típico de questão de espécie arbórea. Então, vamos calcular primeiro na planta, né? Então, o potencial osmótico na planta é esse. O potencial de pressão foi dado e temos que calcular o gravitacional. Então, o gravitacional está aqui, ó, é 0,01 vezes a altura da planta, que é 0,2 megapascal. Então, calculamos aqui o gravitacional e o potencial hídrico vai ser o osmótico mais a pressão mais o gravitacional. Eu tenho tudo aqui, sinais diferentes eu vou subtrair, sinais iguais, né, eu vou somar. Então, o potencial hídrico é igual a menos 1,42 megapascal lá nas folhas. Agora, eu vou calcular a nível de raiz. Observe que na raiz, o potencial osmótico foi dado e o de pressão também, e o potencial hídrico é igual ao osmótico mais a pressão. Então, observe que a nível de raiz, o potencial hídrico é menos 0,2 megapascal. Observe que há uma diferença. Na condição apresentada, ocorre a ascensão de seiva do xilema em função da diferença de potencial hídrico entre parte aérea e sistema radicular. Então, a água está na raiz com esse potencial e ela vai ascender para a parte aérea porque esse potencial é um potencial que succiona a água para a parte aérea. Então, essa água chega assim na parte aérea da espécie arbórea, tá?